Evangelho de Marcos, capítulo 8. Naqueles dias, quando havia uma multidão muito grande, chamou os seus discípulos a si e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se eu os deixar ir sem comer para suas casas, desmaiarão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém saciar estes de pão aqui no deserto? Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? E eles disseram: 7. Então mandou a multidão que se sentassem pelo chão. Em seguida, tomou os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os, e os deu a seus discípulos, para que os pusessem diante deles. E eles os puseram diante da multidão. E tinham uns poucos peixinhos, e havendo dado graça, disse que também os pusessem diante deles. Eles comeram e se fartaram, e levantaram do que sobrou dos pedaços 7 cestos. Os que comeram eram quase 4.000. Depois os despediu. E logo entrou no barco com os seus discípulos e veio para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe sinal do céu para o testar. E ele, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que não se dará sinal a esta geração. Então os deixou, voltou a entrar no barco e foi para o outro lado do mar. E os seus discípulos haviam se esquecido de tomar pão e nada tinham, a não ser um pão com eles no barco. E Jesus lhes deu a seguinte ordem: Prestai atenção. Tende cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E indagavam-se com os outros, dizendo: É porque não temos pão. Jesus soube e lhes disse: Por que indagais que não tendes pão? Não percebeis ainda? Não entendeis? Ainda tendes o vosso coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Tendes ouvidos e não ouvis? E não vos lembrais de quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Responderam-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas cestas cheias de pedaços levantastes? Eles disseram: 7. Ele lhes perguntou: Como não entendeis? Então veio a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão, e o tirou para fora da aldeia. Depois cuspiu nos olhos dele, e pondo as mãos em cima dele, perguntou-lhe se via alguma coisa. Ele levantou os olhos e disse: Vejo as pessoas, pois vejo como árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os seus olhos e o fez olhar para cima. Assim ele ficou restabelecido e passou a ver todos claramente. Então o mandou para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia, nem contes a ninguém da aldeia. Jesus saiu com os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista, e outros Elias, e outros algum dos profetas. E ele lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro lhe respondeu: Tu és o Cristo. E lhes ordenou que a ninguém dissessem aquilo dele.
e começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse rejeitado pelos anciãos e pelos chefes dos sacerdotes e escribas, e que fosse morto, e depois de 3 dias ressuscitasse. Ele dizia essa palavra abertamente. Então Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas Jesus virou-se e, olhando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: Sai de diante de mim, Satanás, pois tu não compreendes as coisas de Deus, mas sim as humanas. Então chamou a si a multidão com os seus discípulos e disse-lhes: Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que proveito teria alguém se ganhasse o mundo todo e perdesse a sua alma? Ou que daria alguém em resgate de sua alma? Porque todo aquele que se envergonhar de mim e de minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos, envergonhar-se-á dele.